Tem uma história que ainda me deixa sem dormir à noite. Ela começa com algo que eu nunca pensei que aconteceria na minha própria casa, envolvendo a pessoa que eu mais confiava, minha mãe. Tudo começou com pequenas coisas, coisas que eu não conseguia explicar. Um dia eu vi minha mãe parada na sala, olhando fixamente para uma parede vazia. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela sorriu de forma estranha e disse que estava apenas admirando a decoração. Eu sabia que algo estava errado, mas decidi não fazer disso um grande problema. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas. Às vezes eu acordava no meio da noite e ouvia vozes sussurrando no corredor. Quando fui verificar, não havia ninguém lá. Uma vez, eu encontrei minha mãe sentada no escuro, olhando pela janela, mesmo que fosse tarde da noite e não houvesse nada para ver lá fora. Um dia, encontrei um diário escondido em um canto do quarto dela. Eu sei que foi errado, mas minha preocupação estava aumentando e eu precisava entender o que estava acontecendo. Ao ler suas páginas, me deparei com confissões estranhas. Ela escrevia sobre sonhos estranhos e vívidos, sobre vozes que a chamavam à noite, sobre sentir uma presença ao seu redor constantemente. Ela mencionou estar sendo observada por olhos invisíveis e sentir que algo estava tomando controle dela. Eu fiquei aterrorizado. Minha mãe estava claramente passando por alguma coisa. Eu sabia que precisava fazer algo, mas eu estava tão confuso e com medo. Perguntei a ela sobre o diário, mas ela apenas riu nervosamente e disse que eram apenas pensamentos bobos. As coisas pioraram. Minha mãe começou a agir de maneira errática e distante. Às vezes ela passava horas trancada no quarto, sussurrando para si mesma. Eu não sabia o que fazer e a sensação de impotência me corroía. Então, uma noite, eu a encontrei em seu quarto. Ela estava olhando para um espelho com uma expressão vazia. Quando me aproximei, ela sussurrou meu nome. Eu a chamei, mas ela não respondeu. Fiquei ali, observando, horrorizado, enquanto ela repetia palavras indecifráveis e perturbadoras. Eu finalmente a tirei do quarto e a levei para o hospital, mas chegando lá apenas sua pressão parecia estar um pouco baixa. Quando voltamos, tudo parecia normal. Ela estava confusa, sem se lembrar do que aconteceu. Eu estava aterrorizado e confuso, sem saber o que estava acontecendo com ela. Até hoje, não tenho respostas. Eu dei o nome da minha primeira filha em homenagem à minha avó materna, que faleceu algumas semanas antes dela nascer. Pareceu uma homenagem adequada. Sempre fui muito próxima dela e temos uma espécie de tradição de nomes na nossa família. Além disso, sempre achei que Nanda era um nome muito fofo e a opção mais formal, Fernanda, dá um ar de sabedoria e sofisticação. Eu contei a ideia para o meu marido, e ele pensou nisso por uns 2 segundos antes de dizer que sim. Então, Nanda estava decidido. Isso aconteceu quando ela tinha 5 aninhos. Eu a coloquei para dormir um pouco depois das 8h30 e cerca de 1 hora depois, passei pela porta do quarto dela e ouvi uns grunhidos estranhos vindo do quarto dela. Abri a porta um pouquinho, esperando que ela acordasse de um pesadelo a qualquer momento. Mas ela acabou se acomodando e voltou a dormir tranquilamente. Pelo menos, era o que eu pensava. Enquanto eu saía do quarto, bem devagarinho, ouvi minha filhinha dizer: "Mamãe, é você?" Eu disse que sim, mas que ela deveria voltar a dormir. E acredite se quiser, isso é exatamente o que ela disse. Lembra quando eu era a mamãe e você era o bebê? Na hora, eu só sorri para a pergunta meio sem sentido que vem de um cérebro sonolento. E mais uma vez, disse para ela voltar a dormir, tentando ser bem delicada. Depois disso, fechei a porta e segui com minha rotina noturna. Só que foi mais tarde naquela noite, quando mentalmente revivi o que minha filha tinha me perguntado, que as coisas ficaram um pouco estranhas. Na época, ela estava muito na fase de carregar uma boneca bebê por aí e fingir que era a mamãe. Então pensei que fosse coisa da imaginação dela. Naquele momento, meu pensamento não foi muito longe. Mas depois, quando me lembrei de que tinha dado à minha filha o nome da bisavó dela, que morreu poucos meses antes dela nascer, senti um arrepio.
Eu não acredito em coisas sobrenaturais, mas mesmo assim, a ideia honestamente me deu um arrepio. Eu não estava com medo de verdade, mas definitivamente fiquei curiosa para saber o que ela quis dizer com aquele comentário. Mesmo que não significasse nada, decidi perguntar a ela. No entanto, quando questionei, minha filha não se lembrava de ter me feito aquela pergunta. Ela não lembrava de ter tido pesadelo, de ter acordado e nem de ter me perguntado aquilo. Achei que talvez ela estivesse meio sonolenta e não dei muita importância. Sempre me pego reafirmando que é óbvio que ela não estava possuída pelo espírito da bisavó falecida. Mas ainda assim, às vezes me pergunto se ela teria me perguntado aquilo se eu tivesse dado a ela qualquer outro nome. Isso tudo aconteceu quando eu tinha uns 13 ou 14 anos. A primeira vez que isso aconteceu, sinceramente, foi a pior. Eu estava em casa doente. Na verdade, eu estava fingindo estar doente para poder faltar aula naquele dia, para que eu pudesse ficar em casa e jogar o novo jogo que eu tinha comprado. Foi fácil fingir, porque todos da casa estavam trabalhando, então eu estava sozinho. Eu apenas liguei para minha mãe dizendo que eu estava doente e iria faltar. Fiquei umas boas horas trancado em meu quarto, jogando o jogo feliz da vida, quando de repente a porta do meu quarto rangeu um pouco e abriu, não completamente, apenas o suficiente para ver uma fenda de luz entrando na escuridão que estava meu quarto. E bem claramente eu ouvi minha mãe me chamar, soando como se ela estivesse ao lado da porta. Ela disse que precisava de ajuda para guardar alguma coisa. Só que minha mãe não estava em casa naquele momento. Ela era a última a chegar do trabalho. E eu sabia disso. Fui chamado mais algumas vezes, mas o que estava ali atrás da porta nem se movia. Naquele momento não desliguei nada, apenas saí correndo e entrei debaixo da coberta e fiquei lá até que meu tio chegasse. Fiquei mais ou menos 1h30 debaixo da coberta, até que meu tio chegou e foi ao meu quarto para saber como eu estava, já que minha mãe tinha avisado a ele que eu estava passando mal. Chegando em meu quarto, ele perguntou por que eu deixei o videogame ligado e riu de mim, porque ele sabia que provavelmente eu estava mentindo. Eu ri de volta e disse que não ia acontecer de novo. A única outra vez que isso aconteceu foi durante um jantar em família. Tínhamos primos e praticamente toda a família reunida para um feriado. Meus primos e eu estávamos brincando de polícia e ladrão na sala de estar. Eles ficaram com fome e foram pegar comida. Fiquei sozinho na sala de estar aguardando eles, quando algo me chamou a atenção no segundo andar. Era a porta do quarto da minha mãe, que dava de frente para as escadas. Ela tinha se aberto e, como eram umas 8 da noite, estava escuro lá em cima. Não tinha ninguém lá, então as luzes estavam apagadas, menos a do quarto de minha mãe. Minha mãe saiu do quarto e meio que acenou para mim com um sorriso estranho no rosto. Gritei para ela perguntando o que ela queria, mas ela apenas continuou acenando para mim. Eu claramente vi que era minha mãe, então não questionei e comecei a andar na direção dela. Mas quando cheguei no início das escadas, olhei para a minha direita e vi minha mãe conversando com minha tia na mesa de jantar que ficava no final do corredor. Fui até ela e perguntei se ela tinha estado lá em cima, e ela disse que não. Voltei para a sala de estar, olhei para cima das escadas e a porta dela estava fechada. Nada disso aconteceu de novo, mas ainda me dá calafrios quando penso nisso.